Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao sexto treinamento do Lab Clima, né? Estamos com o assunto, né, Introdução à Saúde Única. Eu me chamo Jocilena Queiroz, sou aluna de mestrado da UFPA e estou aqui para conversar mais um pouco sobre esse assunto. Mas o que é saúde única? Quando surgiu? A gente se perguntando, né, sobre o conceito, sobre o que é saúde única, a gente pode achar um pouco estranho, a gente pode não relacionar com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. E aí, vocês sabem o que é saúde única? Como surgiu? Imagine um ecossistema onde todos os seres vivos estão interligados. A saúde única propõe exatamente isso, uma visão, né, um reconhecimento que a saúde humana, o bem-estar humano depende diretamente da saúde do animal e do meio ambiente, tá? Então temos aqui a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. E essas três elas estão interligadas. E esse não é um assunto novo. Desde o tempo do grego, né, existiu o pai da medicina, que foi o Hipócrates, né? Ele já tinha observado que a saúde do ser humano ela dependia diretamente do ambiente em que vivia e dos animais. Se os animais lá ao redor dele estavam saudáveis, né? No século XVIII, o Rudolf, né, cunhou o termo zoonose, ao perceber que algumas doenças humanas eram transmitidas por animais. E nas observações dele, ele pôde constatar que a medicina humana andava em parceria com a medicina veterinária. Então, não tinha como separar. Se o animal estava bem, o ser humano que vivia com ele, né, também estava bem. E se esse animal adoecia, trazia consequências para o ser humano. O francês Louis foi um pioneiro nos estudos de doenças infecciosas e na criação de vacinas para os humanos e os animais, como a vacina contra a raiva. Durante o século XX, os avanços, né, na microbiologia, na epidemiologia e na veterinária fortaleceram a ideia de que os humanos e os animais compartilhavam de agentes infecciosos. No entanto, a gente vê, ao decorrer da história e na atualidade, que as disciplinas médicas e veterinárias ainda são tratadas separadamente. Elas não andam juntas. Por exemplo, se você faz um curso de veterinária, é voltado somente para o bem-estar do animal. E se você faz a medicina humana, você lida com o bem-estar só do humano. As principais ações relacionadas à saúde única no Brasil foi em 1900, né, com a criação da Fiocruz e do Instituto Butantan. Em 1919, foi criada a fundação do Instituto Vital Brasil, né, que ele desenvolve é o Centro de Pesquisa e de Ensino e Desenvolvimento de produções de biológicos, medicamentos, insumos e tecnologia para a saúde. Em 1940, a fundação da Divisão da Saúde Pública Veterinária, né, do Centro de Doenças Transmissíveis, ele foi fundado. Em 1950, a criação do Centro Pan-Americano da Febre Tifosa aftosa no Brasil. Em 1970, a criação da Superintendência das Campanhas, que foi criada a SUCAM. Em 1984,
o epidemiologista veterinário cunhou o termo, né, a saúde única. Em 1988, o Sistema Único de Saúde ele foi previsto na nossa Constituição, mas só em 1990 ele foi oficializado. Em 1990, a revisão da definição de SPV, como a soma de todas as contribuições do bem-estar físico, mental e social do ser humano, através da compreensão e da aplicação da ciência veterinária. Foi feita uma revisão, né, de definições, como isso melhoraria na nossa saúde. Em 2010, no Brasil, começou a integrar o programa de saúde única em suas políticas sanitárias, especialmente no combate às zoonoses e na vigilância ambiental. Em 2021, o Ministério da Saúde lançou um plano nacional para enfrentar a resistência antimicrobiana, um dos desafios da saúde única. Em 2024, foi criado o Comitê Técnico de uma só saúde, né, pelo governo federal do Brasil. O Instituto foi instituído o dia 3 de novembro como o Dia Nacional da Saúde Pública, o Dia Mundial da Saúde Pública. No Brasil, instituiu por uma lei. O movimento internacional por uma só saúde, ele destaca várias alianças, são chamadas de alianças quadripartites, que integram 4 organizações: a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimento e o Programa de Nações Unidas no Meio Ambiente. Mas a gente fala de saúde única. Mas quais os fatores que podem causar avarias na saúde única, a saúde única? A degradação ambiental, o descarte incorreto de medicamentos, o uso de agrotóxico e o comércio de animais silvestres. Esses só são alguns, existem outros. A degradação ambiental pode aumentar a exposição de patógenos, afetando a saúde de uma população humana e de animais. Quando você degrada aquele ambiente, você não está só nos prejudicando, não só prejudicando o ser humano, mas também os animais. E muitas doenças que afetam os seres humanos, eles têm origem animal, são as zoonoses, como a raiva, a toxoplasmose, a leishmaniose, a doença de Chagas, a febre amarela, a febre maculosa, a gripe aviária e a Covid. São alguns dos exemplos que houve uma perturbação no ambiente desses animais e que eles ficaram estressados e, consequentemente, nos passaram doenças. O descarte incorreto de medicamentos. O descarte incorreto de medicamentos, como antibióticos, eles podem contaminar o solo e a água, e além de criar bactérias mais resistentes. O descarte incorreto de medicamentos, eles causam a contaminação do solo, a contaminação da água, a contaminação de animais, a contaminação de alimentos, resistência antimicrobianas, efeitos tóxicos em animais, afetam também a cadeia alimentar. Então, quando você faz o descarte incorreto de medicamentos que possam ser dispersos pelo solo e pela água, você faz com que os micróbios, as bactérias, eles fiquem mais resistentes. E eles ficando mais resistentes, fica mais difícil de combatê-los. O uso do agrotóxico.
Agrotóxicos são a segunda causa de contaminação nas nossas águas. Então, você contamina aquela água, você vai estar nos prejudicando os animais, né? E aí, o uso de agrotóxicos, eles também ameaçam, né, os insetos. Você usa o agrotóxico para matar determinado inseto, mas ele não vai matar somente aquilo, ele vai contaminar o restante dos outros, e a gente vai estar sendo prejudicado, porque nós precisamos desses insetos para fazer a polinização, por exemplo, que eles são polinizadores. Então, você acabando com eles, isso vai nos causar danos. Outro é o comércio de animais silvestres, por exemplo. Tem um animal lá na floresta, aí vai o indivíduo, ele faz a captura, ele faz a venda, consequentemente, futuramente, ao longo dos anos, existe a extinção. Na nossa região, é comum a gente ver nas casas, nos domicílios, araras, jabuti, aquele macaquinho prego. Eles estão ameaçados de extinção e a gente costuma ver eles nas casas, né? Para que essa abordagem seja eficaz, né, a abordagem de saúde única ela seja eficaz, diversos colaboradores e instituições desempenham papéis fundamentais. As organizações, como a gente já viu, os governos e a agência de saúde, o setor privados e as ONGs, os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, os veterinários, os biólogos e os ecologistas, a sociedade civil, a comunidade local, a mídia e os divulgadores científicos. Então, nós precisamos de todos eles para que o termo, né, a saúde única, ela seja aplicável. Os agentes comunitários de saúde e a sua contribuição na saúde única. O agente comunitário de saúde, ele tem um papel fundamental, pois ele está na linha de frente, né, de todo vamos dizer, um programa. Ele está diretamente ligado nas comunidades, ele está dentro da casa, né, então ele tem como fazer uma prevenção, por exemplo, a prevenção de zoonose e de doenças relacionadas ao meio ambiente. Ele pode fazer a prevenção, a orientação, saneamento e qualidade de água, por exemplo. Ele faz uma orientação do tratamento daquela água. Na segurança alimentar e nutrição, a prática sustentável e educação alimentar. Ele vai dizer, ele vai orientar, né, e vai se assegurar de que aquela pessoa está manipulando bem o alimento, ele está lavando. Então, tudo isso ele orienta. Ele vai fazer também um monitoramento e controle de doenças infecciosas, auxiliar na identificação precoce de surtos de doença. Então, o agente comunitário, ele tem um papel fundamental dentro dessa contribuição de saúde única. O agente comunitário de saúde são essenciais para a implementação da saúde única, pois são ponte entre o conhecimento científico e a população, garantindo que a informação de práticas sustentáveis chegue a todos. Seu trabalho, integrado e preventivo, contribui para a comunidade mais saudável, reforçando a interconexão entre saúde humana, animal e ambiental. A saúde única é uma abordagem essencial para garantir um futuro mais seguro para os humanos, os animais e o nosso meio ambiente. Aí agora fica uma atividade de treinamento. Grave um áudio de 1 minuto, relatando um ocorrido na sua comunidade ou bairro que você atua, que envolva um exemplo de saúde única. Você pode estar gravando um áudio de 1 minuto. Conte um caso, conte alguma coisa que aconteceu, que você consiga relacionar isso à saúde única. Siga nas nossas redes sociais, tá? Do Integra Clima.
E muito obrigado. Até o próximo treinamento.